Fala pessoalzinho, tudo bem? E aí galera, tudo bem? Hoje vamos falar aqui dicas essenciais para você que vai ser romeiro, que vai para Aparecida. Vamos dar as dicas extremamente importantes para preparação, dicas também na estrada que a gente percebeu, né? E depois a gente vai comentar algumas coisas que vão te ajudar Para essa missão, pra né? essa missão, com certeza. Siga lá nosso Instagram, Aparência Paulista. e o YouTube, YouTubers. Aparência Paulista. Aparência Paulista. Siga, comente, curte se gostou e compartilhe para mais pessoas. Vamos direto ao ponto, falando primeiramente da preparação. A primeira coisa importante é tomar cuidado com o pé. A preparação para o pé é essencial, que infelizmente ou felizmente é o grande vilão da estrada, né? Então cuidado com o pé vai ser importante. O que a gente pede para vocês? Hipogloss, né? Ou alguns preferem vaselina, tá? Para deixar o pé numa situação que não fique atritando muito. Esparadrapo foi essencial, né? Mas você pode usar também aquelas fitas adesivas Nexcare. O ideal é duas fitas por pessoa, 2 esparadrapos por pessoa. A gente viu que usou bastante. Que a pessoa se sinta mais confortável e seja acostumada, né? Exatamente. 2 meias, tá? Então usa as 2 meias. O tênis, na hora de colocar o tênis, deixa bem apertado na frente para o dedo não ficar machucando. Para não ficar escorregando dentro do tênis. Tá? Muito importante. E sem dúvida, fez bolha é o grande vilão, é o grande problema. Então, tu não consegues, né? Com a bolha é difícil. É muito difícil, então muito cuidado. Outra coisa, você pode levar 2 tênis também, tá? Então deixa Que é o que a gente não fez. A gente não fez, mas a gente pegou muita chuva e o tênis ficou super molhado. Foi bem difícil, né? Havaianas, né? As sandálias, os chinelos, legal também, ajuda também. Eu usei, o Bruno não quis usar, mas teve uma hora que eu não aguentei ficar com tênis, eu usei. Eu acho que eu andei com a Havaiana 12 quilômetros. Foi. Outra coisa, absorvente, isso. Você pode pôr absorvente debaixo do pé. Tem o menor, tem o maior. Aí você vê o que fica mais fácil para você. Eu preferi o maior. Mas ela prefere o menor. Eu prefiro o menor. Então você coloca na sola do pé e ajuda a absorver aquela umidade. Ajuda bastante e ajudou, foi essencial, porque a gente pegou muita chuva, né? E aí a gente, passando por essa parte de preparação, tem também a questão do saco plástico. Quando eu coloquei saco plástico, né, por causa que a gente pegou chuva, eu coloquei o saco plástico nos meus pés, né, e coloquei no tênis. Não funcionou muito, porque ficou atritando e acabou furando o saco plástico na frente, né? Mas de alguma forma isso ajudou também. Então, saco plástico é legal ter de reserva, de repente você tenta mitigar essa Isso. E ver o que faz sentido também, né? Porque às vezes o saco plástico esquenta bastante o pé, né? Exatamente. Então isso daí tu vai sentir durante o percurso, né? O que fica melhor. Sim. Uma coisa que a gente teve de vantagem também a gente foi num grupo, né? E aí esse grupo que a gente foi tinha uma excelente equipe de apoio, né? Várias equipes de apoio, na verdade. Então, a gente conseguiu deixar uma mochila nossa lá, com eles num dos carros, e a gente levou mochilas menores cada um, né? Com coisas essenciais e básicas, né? Foi muito importante, isso ajudou bastante a gente na nossa logística. E é sempre bom já verificar esses detalhes com quem vocês vão também, tá? Vou falar rapidinho só da equipe de apoio. Gente, a equipe de apoio, ela serve justamente para parar em pontos estratégicos, né? E para te dar um apoio logístico, né? Para levar uma mochila extra, que tu leves roupa, coisas que tu vai precisar e que tu não vai ficar carregando. Então, durante a caminhada, o ideal é que tu vá só com uma mochila com o estrito necessário, né? E aí eles param, eles já geralmente levam alguma comida, às vezes a gente faz alguma coleta, né, já como a gente fez para um café da manhã, e eles também recebem algumas doações e eles param nesses pontos já com algum lanche. Então a gente para, faz um lanche, descansa, troca o curativo do pé, vai ao banheiro e consegue prosseguir. Exatamente, foi essencial. Mais uma coisa importante, para homens, foi recomendado pra gente não usar cueca. Sei. Não, mas de short, tá, gente? De short. Devasso. De short, tá?
Mesmo assim é bom passar hipoglós, né, na virilha para evitar que vai ter atrito naturalmente e no final naturalmente vai ter um pouco de assadura. Mas dá para mitigar muito fazendo Porque eu sou um bebezinho. Mano, você tem demência? Hipoglós com amêndoas. Eu sou um bebezinho. Hipoglós com amêndoas. Larissa mandou comprar com amêndoas. Com amêndoas, que ele é delicado. Mas uma outra coisa importante é agora com relação a remédios. Dorflex, eu tava tomando. Ela não pode porque ela Eu tenho alergia a dipirona, né? Então eu não tomei nada. Mas o Dorflex de 6 em 6 horas. E o Bruno já usa pra trilha, né? Eu já uso, então foi essencial. Simeticona, né, para gases. Eu não sei, naturalmente vem muitos gases durante a caminhada. Buscopan, né? Para dor de barriga abdominal. O Eno, né? Para azia, queimação. E o Gelol, que também foi... Obviamente a gente não comprou o Gelol, né? Não compramos o genérico. O genérico. Mas o Gelol, olha, tá de parabéns. Ajudou muito. Foi crucial. E se possível, compra aquele que é de spray, que é mais fácil, né? Spray, foi. Com certeza. Agora, de alimentos, bebidas, água, obviamente. E aí, assim, como nos pontos de apoio tem muita água... leve uma quantidade importante para você tomar durante o percurso, que não vai ter apoio, né? Mas assim, não é um item crucial. É que a gente também se preparou porque a gente não sabia como era, né? Mas olha, durante o percurso tem muita gente que paga para o mestre ainda distribuir água de carro. Então, as pessoas, elas passam te dando água, né? A equipe de apoio te dá água. Então, não se preocupe, você não vai passar sede, né? O que eu recomendaria para você é o Gatorade, porque ele ajuda a não desidratar, ele é bastante interessante. E aí algumas comidas básicas para você parar, vai ter, como vão ser pontos que são 12, 18 quilômetros, naturalmente você vai ter fome. Então, barra de cereal, paçoca, amendoim, sabe? Ajuda bastante. Que dá energia, né? Eu tomei os gelzinhos, né? Aquele gelzinho de energético. O Bruno se dá muito bem, que ele também já usa para trilha, né? Exatamente, funcionou bem. Uma outra coisa que a gente recomenda vocês vão caminhar muito tempo, né? Então tem gente que leva 17 até 24 horas de caminhada. Então vai ficar sem dormir. O energético nessa hora vai funcionar bem. Então, eu não gosto de energético, mas eu tomei porque eu senti muita necessidade e ajudou bastante no finalzinho, assim. Outra coisa importante nesse aspecto, a gente levou uma bolsa térmica pequenininha e na mochila que ficou no carro a gente deixou esse energético e outras coisas, algumas águas, Gatorade também. Por quê? Vai ficar muito tempo, então... Foi providencial, né? Tomar energético, a Larissa já não gosta. E ainda tomar quente ia ser impossível. Então, foi muito importante. A gente levou, era 5:30 da tarde. E eu tomei, no outro dia, 1h da tarde, tava geladinho. Tava geladinho. Então, assim, deixa congelado as coisas. E aí depois bota na bolsa térmica. Que naturalmente vai descongelando, né? Sobre bastão, muito importante, tem gente que usa vassoura, cabo de vassoura. Fica a seu critério. Os dois ajudam de qualquer forma. Principalmente no último trecho, tá? Que é o mais pesado, que já está desgastado. Isso então, ajuda a distribuir o peso do corpo, né? Ajuda bastante, tá? Chapéu é importante. É essencial também. Tá? Porque durante o dia é muito sol, muito quente. Então é crucial. Capa de chuva, leve reservas, tá? Porque a gente pegou muita chuva. Mas assim, uma capa deu pra gente. Mas, só que aí, por exemplo, tinha amigos nossos que estavam sem capa e já deu pra, como a gente levou reserva, já deu pra ajudar eles, né? Com certeza. Então, é sempre importante, tá? E aí coloca a mochila que você vai levar dentro da capa de chuva também, tá? Pra não molhar, né? Exatamente. Sobre colocar o coletor os pertences, né? Nos saquinhos. Vamos falar dos pertences, né? Você vai levar carteira, celular, você pode deixar ensacado, porque assim, tudo bem, a capa de chuva vai proteger, mas é bom a gente tomar precaução, né? Deixa tudo ensacado num saco, né? Pra evitar que se molhe, né? Então, cuidado extra. Sobre a capa de chuva, a gente já falou, colete refletor. A gente achou numa casa de EPI, né? Foi. Aqui em São José foi R$12, foi bem baratinho. E é super eficiente. Sim. E importantíssimo para caminhada de noite. Isso daí é obrigatório, não tem nem que discutir. Lanterna, a gente levou a lanterna de cabeça. Foi um item também muito bom. Preferencialmente use com pilhas. Por quê? Porque se acabar a bateria, você tem a pilha reserva que você pode colocar. Mas o nosso que a gente usou, deu conta bem à noite, deu tudo certinho. A gente começou a usar às 6h da tarde, até no outro dia, quase 6h da manhã, né? Quando a gente chegou. E basicamente direta, né?
E aí, sobre blusa, tá? A blusa pesa muito. A gente foi o mais leve possível. No entanto, a gente percebeu que alguns pontos estavam muito frio. Até porque a gente também tava molhado, Tava né? molhado, exatamente. Então, se tiver uma blusa corta-vento, é legal também. Mas para alguns trechos lá em Taubaté, que a gente sentiu alguma dificuldade também, tá? Bom, falamos já o lenço umedecido ou o papel higiênico, obviamente, se der um piriri, alguma coisa, ou mesmo, né, número 1 para as mulheres, o lenço umedecido ajuda. Claro. Então, galera, e a gente vai falar também um pouco do percurso, né, durante, né, a Romaria, né, durante o nosso percurso até Aparecida. Então, de São José para Aparecida dá cerca de 86 quilômetros, né? Então, uma primeira parte a gente vai percorrer no mato mesmo, né? E parte na pista, né? Lembrando que São José dos Campos, São Paulo. São Paulo, no interior de São Paulo, isso, tá? Então, basicamente, uma parte não vai ter acostamento, né? Então, assim, a gente vai por onde dá, né? Então, é um bom senso, né? De noite, o tráfego de caminhões é muito intenso, né? Mas, por incrível que pareça, apesar deles serem grandes, não é o maior vilão. Eu ficava mais com medo, assim, dos carros, né? Que às vezes vêm com excesso de velocidade e tal, enfim, né? Então tem que tomar cuidado, né, com essa parte que não tem acostamento, que é a parte mais perigosa, que tu passa bem, assim, no limite, né? E as entradas e saídas da Dutra, porque às vezes tu não percebes que é uma entrada e uma saída e um carro vem em alta velocidade. Então isso aconteceu com a gente, tipo, a gente tava bem na frente e veio um carro, assim, quase em cima da gente, né? Então tu tens que prestar bem atenção nessa parte, né? Uma dica importante para quem dirige já sabe, mas para quem não dirige, o acostamento é quando é linha contínua, tá? E quando tiver pontilhado, toma cuidado, porque... Já começa a tentar ir pra subir em alguma calçada que tem. No mato ali, Isso. Mas às vezes no mato era ruim também. Então Sim. fica bem grudadinho ali na lateral. O percurso da Dutra, ele é ruim, entendeu? Não tem, assim, os acostamentos, não tem uma calçada, né? É um percurso, assim, que realmente é um percurso perigoso. Ainda mais a ida noturna, apesar de ser muito bom por causa da ausência do sol, né? Então é menos desgastante, mas é um trajeto bem perigoso, requer bastante atenção. Por isso é excelente que se vá sempre em grupos, né? A gente recomenda quantas pessoas? Pelo menos umas 5 pessoas, né? Pra se dar um suporte. Às vezes tem um que vai mais rápido, um que vai mais devagar. Então, por exemplo, no grupo que nós fomos, os Romeiros, eram cerca de 50 pessoas, né? Mas essas 50 pessoas, elas não iam todas juntas, né? Algumas iam mais rápido, eles iam se fragmentando nos seus grupos, né? Então, nós fomos com uns amigos nossos. E a gente ficou no nosso grupinho lá de 5 pessoas. Nós fomos os últimos, né? Os últimos a sair, os últimos a chegar, né? Nós saímos 6 horas da tarde de sábado e chegamos 4 horas da tarde Não, nós saímos 6 horas da tarde de sexta e chegamos 4 horas da tarde de sábado. Levamos aí 20 horas, mas não significa que foi ruim. Na verdade, o importante é chegar e conquistar. Por quê? Porque teve mais de 20 pessoas que desistiram. Foram mais rápidos no começo. E aí depois foram, assim, tendo bolhas, cansaram, não conseguiram, não deram conta. Sim. Então, vai no seu tempo, vai tranquilo, sem pressa, sem correr, sabe? Vai tranquilo, vai curtindo, vai... No começo é essencial você se poupar, porque depois chegar na última parte, você vai ver que vai fazer muita diferença. Sim. Eu gosto de manter uma constância, né? Então, muitas paradas me cansam mais, né? Então, por mais que tu vá devagar, mas que tu vá constante, tu mantém um ritmo. Porque, assim, acaba sendo uma caminhada solitária, apesar da gente ir em grupo, porque a Dutra é muito barulhenta, a gente não consegue ir conversando muito, porque a gente já vai gritando. Então tem uma hora que tu vai só olhando pra frente, caminhando, né? E aí isso também dá um pouco de sono, né? Então, se tu manter uma constância, tu vai chegando no teu objetivo mais rápido, né? E também a outra questão é que é aconselhado sempre tu ir na contramão, né? Então, o carro tá voltando, tu tá indo, porque ele tá te vendo, né? E tu tá vendo ele, então é mais fácil, né? Pra te evitar algum tipo de acidente, né? Sobre posto de gasolina, a gente percebeu que foi importante, porque a gente vai falar dos pontos de parada, só que são grandes distâncias entre um ponto e outro. Então, o posto de gasolina é bem interessante para você fazer xixi, né, número 1, número 2, lavar o rosto, né, ou fazer uma manutenção no pé. Então, aproveite, porque vão ter trechos que não tem nada, só é mato.
Aonde que Sim. fica esses trechos? Ai, Taubaté, gente. Taubaté, a gente teve um longo percurso que não tinha nada. Até porque também já era o horário mais tarde. A gente já pegou lá, eu acho que era mais 11 horas, meia-noite. Já. Então tava tudo fechado, né? E aí a gente já não conseguiu mais nada pra ir ao banheiro, né? Então aqui foi justamente nessa parte de Taubaté, né? Que é a parte mais que tava mais descampada, assim. E como nós estávamos molhados, foi a parte também que a gente sentiu mais frio, né? Que aí foi o que a gente falou antes, né? Que faltou talvez uma camisa corta-vento, né? Exatamente. E nesses pontos de parada, no posto de gasolina, se choveu, você vai ter que fazer uma manutenção no seu pé com mais constância. Sim. Então, por exemplo, eu redobrava hipoglós, né, no caso, e refazia os curativos todos. As fitas adesivas, para não fazer bolha. Era uma manutenção mais constante. Eu não quis mexer no meu pé porque ele estava tão fechadinho, mas depois, por exemplo, quando nós chegamos num trecho de manhã, eu já estava com bolha, né? E aí isso dificulta bastante. Uma coisa que um dos romeiros falou pra gente, que a gente não pensou antes, era de repente, nesse período de chuva, a gente ter tirado já o tênis pra não molhar e já ter calçado a sandália havaiana. Exatamente. E ter ido, até porque o asfalto não tava tão quente, mas a gente não pensou nisso, não levou um tênis reserva também, e teve que ficar com ele molhado, né? Então, aí o outro ponto, né, também, que a gente deixou uma mochila com uma roupa para voltar, para trocar, né? Com sandália havaiana e com essa térmica dentro do carro de apoio, né? E aí a gente fez a primeira parada em Caçapava, então foi a 11 quilômetros do ponto de saída de São José, né? Então nessa parada foi ótimo, a gente já tava com um pouco de fome, né? Nós lanchamos, tinha lugar para ir ao banheiro, né? Aí deu para trocar o curativo. Sim, né? foi providencial. Foi a primeira parte que a gente já estava realmente com uma fome. Sim. E aí nessa parte, inclusive de Caçapava, é importante dar uma dica para vocês podem ir pela Marginal. Sabe, vocês vão ver que pela rua mesmo, que tem ali vários. Sim, seria uma rua mais adjacente, né? Então tu não precisa ir pela Dutra. Ali é excelente, porque não é perigoso, é tranquilo, tem calçada. Eu acho que foi o trecho mais tranquilo que a gente fez. Foi ótimo. É uma dica legal. E aí, e às vezes você tá andando na Dutra, o caminhão passa, aí vem aquele ventão na tua cara, parece que tu tá andando pra trás, porque. Sim. Então isso acaba ajudando bastante. Aí depois de Caçapava, a gente andou mais 18 quilômetros, né? Que foi o outro ponto de Taubaté. Então foi no Frango Assado. Frango Assado. Essa parte, gente, pra mim foi uma das partes mais desafiadoras. Foi, porque foi muito longa e parece que não chegava nunca. Pouco trecho com posto de gasolina. Não tinha nenhum. Né? Nunca achei que Taubaté fosse tão grande. E aí teve parte que tava mais mato aberto, então ficou mais frio. Muita escuridão. Tava chovendo. Vários trechos também que não tinham um acostamento, então era bem complicado, né? E entrar pro lado do mato também era ruim, então a gente tinha que realmente ir colado. E algumas, assim, tem viaduto embaixo, então não tem como tu ir pro mato porque não tem nada, né? Então tu tem que ir pela rua mesmo, né? Quando nós chegamos lá em Taubaté, no Frango Assado de Taubaté, já estava fechado, então a gente só conseguiu comer, trocar o curativo, mas não conseguimos usar o banheiro, porque já estava fechado. E de Taubaté até Pinda, minha filha, não tem banheiro nenhum. Assim, tudo fechado, porque é de noite, de madrugada, né? E aí foi mais outro ponto que a gente pegou 12 quilômetros, né? 12 quilômetros. Até a CCR de Pinda, que foi onde nós tomamos o café. Então esse também foi outro trecho bem crítico, né? Quando a gente chegou ali, a gente já estava acabado, mas sobrevivendo, né? Então a gente de novo fez as manutenções no pé, que sempre é o que precisa. Sim. E Gelol, Dorflex e etc. Sim, né? nesse ponto do nosso grupo de 5, 2 desistiram e nós só fomos em 3, né? E aí até é importante a gente destacar que respeite seu limite, tá? Sim. Cada um tem seu limite e sabe qual que é o seu limite. E aí a gente, depois da CCR, continuamos nós 3, eram 3 pessoas que continuaram. E a gente foi bem constante mesmo. Inclusive, eu acho que até rápido. Eu não sei se porque a gente estava tão cansado, a gente foi esse outro percurso de 12 quilômetros que a gente não conversava. A gente só olhou pra frente e foi. E aí tinha um posto de gasolina com uma área de conveniência boa. Isso. Deu também pra gente dar uma parada ali e continuamos. Até chegar na Miragem. Bem, e aí, então falando da Miragem, a Miragem, na verdade, era uma ponte. Que viagem é essa, velho?
Só que a gente tava achando que era o pedágio. Então a gente tava super felizão lá, achando que tava no deserto do Saara. Que a gente ia conseguir parar, comer, trocar o curativo do pé e tal. Só que não, era uma ponte. Aí a gente, felizmente, passou a ponte, tinha um viaduto lá. O viaduto não, o pedágio. E aí, só que assim, a gente viu o pedágio, só que nunca chegava. Sim. E o cansaço, né? Então fez com que a gente se desgastasse bastante. Chegando lá no ponto de parada, né? Vocês vão observar que tem uma passagem de pedestres. Uma passarela. Então, esse é o ponto que o nosso grupo decidiu que já eram os últimos 15 quilômetros. 15 ou 20 quilômetros, eu não lembro. Acho que era 20 ainda, os últimos 20 quilômetros. Então o grupo já percebe que tu estás com um cansaço mais do que o normal. Aí o que eles fazem? A gente vai o caminho todo contramão ao fluxo. Só que nos últimos 20 quilômetros a gente foi pro outro lado e seguiu na mesma direção, né, dos carros. Por quê? Porque o apoio começou a parar com mais frequência. Só que como já não tinha tanto retorno, a gente tinha que ir do mesmo lado que eles. Então, por exemplo, nesse ponto eles já começaram a parar de acordo com a gente, né? De 5 em 5 quilômetros. Já no estágio final eles paravam de 1 em 1 quilômetro. A gente andava 1 quilômetro, parava, tomava água, sentava um pouquinho, andava 1 quilômetro, parava, entendeu? Então isso... Mas isso assim, isso foi o apoio que a gente pegou, que foi, nossa, foi sensacional. Na verdade, eles adotaram a gente, né? Foi. E foi providência, assim, divina, porque o cansaço que a gente já tava, esses 20K são os piores, sabe? São os piores, porque a gente já tá totalmente acabado, o tornozelo... O pé tá muito castigado. O tornozelo doendo muito já, a coxa, o joelho, enfim, a panturrilha, a canela, tudo já. E aí a gente também fica com sono, tem um trajeto que a gente fica com sono. E é importante frisar que tem muitas pessoas que dormem durante o percurso, a gente não dormiu, a gente foi direto, né? Nossos dois amigos que pararam, né, depois de 50 quilômetros, 58 quilômetros, eles ficaram no carro do apoio e foram até o final com a gente no carro, né, até Aparecida. Então, tipo, o apoio deu realmente todo o apoio para eles lá, foi fundamental, né? Foi muito bom. Por isso que, nossa, eu acho que sem apoio fica muito difícil. Tudo dá, mas foi assim... muito, muito, muito importante então, mesmo. É porque chega um momento, por exemplo, pra mim foi nesses últimos 20 quilômetros que eu sinceramente já estava com vontade de desistir. Que tu não raciocina mais. Então o que acontece? O apoio começa a te dizer, não é melhor tu fazer assim? Então eles começam a te direcionar, né? Os últimos 15 quilômetros, inclusive, a gente foi sem nada. A gente deixou até nossa mochila, porque eles disseram, a gente vai parar de 1 em 1 quilômetro, vai parar de 2 em 2 quilômetros, conforme a necessidade de vocês. Então a gente só foi com um chapéu e uma garrafinha de água e o bastão, entendeu? Nossa, foi assim, fenomenal mesmo essa ajuda. E aí depois, então, a gente seguiu. É legal até que durante todo o percurso, desde São José até Aparecida, os caminhões, os carros buzinam pra gente, dão sinal, né, de apoio, tá chegando, tá acabando. Só que quando a gente tá indo no sentido do carro, a gente toma um susto. É difícil. Porque escuta a buzina, principalmente de caminhão, a gente acha que eles estão no acostamento, aí a gente já pula pro lado do mato. Mas assim, é legal também, o pessoal dá muito apoio pra gente, né? E sem dúvida foi um grande desafio chegar lá. Chegamos depois, a última parada foi já em Aparecida, né? Depois do viaduto, depois do viaduto de retorno, né? Então a última parada que nós fizemos. E aí a gente parou também, comeu alguma coisa. E aí foi também já um trajeto que eu já troquei de tênis de novo e fui pra sandália. Né? E de lá nós andamos mais 3 quilômetros até o santuário. Exatamente. E aí a conclusão disso tudo a primeira coisa, sempre respeite esse limite, tá? Só você sabe qual que é o teu limite ou não. Se possível, se prepare fisicamente, sabe? Então já faça uns treinos, né? Não precisa fazer um treino de 80 quilômetros, mas vai começando devagar, com 10 quilômetros, 12 quilômetros, vai criando uma rotina. A gente nunca tinha feito um trajeto tão grande, né? A gente já fez trilhas noturnas que duraram 17 horas, mas... A nossa referência era o Pico dos Marins. E assim, com certeza isso foi uma boa referência. Foi uma boa referência, mas assim, com relação ao desgaste físico, realmente, para ir para Aparecida, o desgaste físico foi muito superior. Muito superior. Comidas, a gente tem pontos de paradas que você vai estar com fome. Toma cuidado, não faça que nem eu. Eu comi pra caramba, porque eu tava morrendo de fome.
e depois me deu uma azia, me deu um refluxo O Bruno muito comeu forte. como se não houvesse o amanhã. Então vai devagar, né? Não precisa exagerar. E hidratação, né? Então vai tomando um pouco de água no percurso, né? Vai se hidratando, né? E o Gatorade pra mim é o que eu gosto bastante e também foi assim bastante importante. Sim. Tá bom? Mas eu achei assim uma boa experiência de vida, né? Eu gostaria de ter feito, né? Pelo menos uma vez na vida, né? Pra dizer que eu fiz. Achei que foi gratificante, com certeza. Só tenho a agradecer. A conclusão é o seguinte: não se assuste. Parece que 85 km é algo impossível. Mas foque quilômetro por quilômetro. Cada quilômetro vencido é uma vitória. Então, a gente de 12 em 12, de 18 em 18, cada chegada que a gente fazia era uma conquista, era mais uma vitória. E aí o resultado... eu percebi que o meu limite é 50 quilômetros. Os 50 primeiros quilômetros eu fui bem de boa. Depois disso foi morro abaixo e rio acima. Enfim, a gente vai sentindo. No final fez bolhas, sim, mas em vista do que a gente tomou de chuva e dos desafios, foi bem no finalzinho que começou a fazer as bolhas. Então, significa que deu certo bastante nossos esquemas. Mas dá, né? Dá. Mas realmente ninguém vence sozinho. Acho que sem o apoio a gente também não teria conseguido, né? Então, nossa, a gente tá muito grato, eternamente com certeza. gratos ao nosso apoio, né? E é isso, galera.